Ao ficarem presos em um local desconhecido, Jim informa para o Wolverine que eles irão morrer e Logan aproveita os seus últimos momentos para agarrar a ruiva. Enquanto verifica as notícias antigas relacionadas a ataques de mutantes em um computador, um mutante chamado Warp Savage encontra uma notícia no jornal Clarim Diário sobre um ataque terrorista articulado por Magneto em uma base de mísseis chamado Cabo Cidadela anos atrás e planeja repetir o ataque exatamente no mesmo local. Pouco tempo depois, vemos uma casa noturna com vários jovens curtindo o lugar. Depois vemos que o Warp encontra-se no local com algumas amigas e uma delas pergunta o que ele irá fazer no dia seguinte, pois será o aniversário dele de 18 anos. Com isso, ele desintegra uma garrafa com uma das mãos e diz que irá comemorar o seu dia em grande estilo. Enquanto isso, no Instituto Xavier, Scott Summers assiste ao noticiário que está exibindo notícias sobre os mutantes enquanto sua esposa Jean Grey se aproxima. E de acordo com a repórter, ao longo dos anos, o número crescente de atos terroristas cometidos em nome do ativismo dos seres apelidados de Homo Superior tem dividido a opinião pública. E quando a jornalista comenta sobre a teoria do Homo sapiens está sendo substituída pela nova espécie, Scott diz que está cansado daquele tipo de notícia e que a mídia sempre dificulta o trabalho de união entre humanos e mutantes. E quando sua esposa tenta conversar com ele sobre outro assunto, ele continua expressando a sua indignação, deixando a ruiva chateada. Desse modo, ela sai do local dizendo que não adianta falar com ele naquele estado, e ele comenta que existe um mundo fora daquela mansão que piora para os mutantes a cada momento. No dia seguinte, no Cabo Cidadela, vemos o Warp invadindo o local, desintegrando todos os tanques e veículos que se aproximam. E quando vários militares aparecem para intervir, o general que estava no local se aproxima perguntando qual o problema dele, e o mutante abusado debocha dele fazendo posição de continência. Com isso, o militar diz que ele será pulverizado por estragar os seus tanques, e o Warp dá um beijo nele, informando que o seu poder também funciona em pessoas, e o corpo do general começa a desaparecer. Nesse interim, vemos Scott, Jean e Logan na sala de reunião da mansão. E quando Wolverine pergunta o que está acontecendo, Ciclope informa sobre a situação na base militar e o baixinho informa que pode contar com ele. E quando Jean dá um beijo no marido antes de sair dizendo que o ama, o cara diz que sente o mesmo de forma não muito empolgada, e Wolverine, que é muito esperto, percebe que o clima entre o casal está estranho. E quando os dois partem para a base que está sendo invadida, Wolverine pergunta se ela e Scott estão tendo problemas conjugais, e a ruiva responde que não. Em seguida, ela pergunta o motivo dele querer saber aquilo, e ele responde apenas que faltou carinho na despedida. Dessa forma, Jean tenta disfarçar, pedindo para ele se concentrar na missão. Voltando ao Cabo Cidadela, vemos que o poder de Warp é tão potente que consegue dissolver até mesmo os tiros disparados em cima dele. Desse modo, os soldados decidem bater em retirada e o mutante acende um cigarro enquanto os militares evacuam a base. Em seguida, ele diz que se o Magneto não aparecer, ele irá criar um incidente para dividir a opinião pública exatamente como os noticiários dizem. Naquele momento, ele percebe que alguém está se aproximando. E quando ele olha para trás, vemos que se trata do Wolverine muito invocado que já chega atacando com suas garras para fora. Contudo, sua cara de malvado não intimida o jovem mutante que rapidamente usa o seu poder para desintegrar o baixinho peludo. E enquanto o vilão comemora sua vitória, ele sente uma pressão em seu corpo que o faz gritar de dor. E quando ele vai para o chão com a boca e o nariz sangrando, Jean pergunta o que ele fez com Wolverine e ele simplesmente olha para ela usando seus poderes. E quando ela começa a desaparecer, não! O vilão diz que logo ela estará com seu amigo, deixando a mulher desesperada. Em seguida, vemos ambos em um ambiente de guerra com vários soldados mandando tiro para cima deles. E quando Jean pergunta onde eles estão, vemos uma placa próximo deles escrito Cidade Inferno. Com isso, Jean pergunta se eles estão mortos e Wolverine apenas responde que os instintos dele dizem que o lugar é real e que irá protegê-la. E no momento em que ele destrói um tanque de guerra,
uma caveira flamejante sai do veículo, mas acaba desmaiando. Com isso, Wolverine agradece a Jean por ter colocado todos eles para dormir e ela diz que eles precisam descobrir onde estão. Enquanto isso, vemos os militares que evacuaram a base informando que irão partir para a ofensiva, mas não sabem com o que estão lidando. Em seguida, eles comunicam que também irão precisar de um atirador de elite e que já isolaram a área. Naquele momento, uma pessoa invade a ligação informando que irá lidar com aquilo, e o militar pergunta como ele entrou naquele canal. E no instante em que ele pede para se identificar, Arcanjo aparece carregando um aparelho em seus braços, deixando os militares intrigados. Em seguida, ele se comunica com o Ciclope informando que o alvo está na mira e que provavelmente o poder do mutante tem alcance limitado. Com isso, o Ciclope informa que o sujeito possui o dom de extração similar ao teleporte e que irá fazer o cérebro determinar as bioassinaturas do Logan e da Jean para saber onde o mutante os enviou. Desse modo, o Arcanjo usa o aparelho para neutralizar os poderes do sujeito e ele sente a força do pulso enviado pelo equipamento. Naquele momento, Wolverine e Jean ouvem os berros do Warp e o local onde eles estão começa a entrar em ruínas. E no instante em que a Ruiva informa que já sabe o que está acontecendo, eles são transportados para um quarto. E antes deles se perguntarem que tipo de bizarrice é aquela, um monstro surge debaixo da cama e Wolverine comenta que o garoto sabe receber um hóspede enquanto mostra suas garras. E enquanto ele ataca o bicho, Jean comenta que aquele lugar não é uma projeção astral, e sim uma psicose personificada, ou seja, eles estão no cérebro do rapaz. Voltando ao mundo real, vemos o garoto fugindo dos raios do Ciclope. Com isso, Scott pede para Arcanjo usar novamente a máquina. Desse modo, ele informa que só tem força para mais uma carga e dispara para cima dele. E quando o terrorista vai pro chão, Ciclope se aproxima informando que não gosta de pessoas como ele que sujam o nome dos mutantes e que assim que ele voltar a falar terá de responder o que fez com as pessoas que ele fez desaparecer. Com isso voltamos para o subconsciente do rapaz e Jean comenta que não está sentindo mais nada e que eles dois estão isolados. E quando Wolverine informa que já matou o bicho, a Ruiva diz que aquilo não importa mais, pois tudo que existe para eles é aquele quarto. Dessa forma, Logan diz que já enfrentou muitos abismos e que foram eles que tremeram. Ao ouvir aquilo, Jean pede para ele deixar de ser arrogante e informa que eles estão enfrentando uma entropia total. E quando o Peludo comenta que os seus sentidos também estão pirados, a mulher informa que o menino provavelmente deve estar morto e eles também irão morrer. Dessa forma, Wolverine diz que enfrentar a morte faz parte do trabalho deles e que eles precisam aproveitar ao máximo se for mesmo o fim. E antes dela falar algo, Logan tasca um beijo na Ruiva, deixando a mulher sem ação. Mas antes daquele beijo avançar para outra coisa, os dois retornam para o Cabo Cidadela, deixando o Ciclope aliviado. E quando Jean acorda perguntando como eles conseguiram voltar, Arcanjo informa que o garoto pode recuperar os seus poderes a qualquer momento e Wolverine diz que irá acabar com a raça do infeliz. Desse modo, o Ciclope o manda ficar parado e Logan diz para ele não se meter. Ao ouvir aquilo, o rapaz diz que gostaria muito de ficar, mas precisa usar o que sobrou de sua energia para ir embora. E antes do seu corpo se desfazer por completo, ele diz que foi um ótimo aniversário. E quando o vilão desaparece, Arcanjo comenta que o desejo do menino era se divertir e morrer. E no momento em que Ciclope diz que eles precisam levar Jean para a enfermaria da mansão quanto antes, ela informa que vai ficar bem, mas não lembra de nada do que aconteceu. Ao ouvir aquilo, Wolverine diz que lembra de cada detalhe e a Ruiva olha para ele sem dizer nada. E no instante em que Ciclope, Jean e Arcanjo partem para o avião, Wolverine observa os amigos com um olhar desconfiado. Bom, meus amigos, esse foi mais um vídeo de história completa para vocês. A narrativa que vocês acabaram de assistir possui o roteiro de Jim Casey, desenhos de Ian Churchill e editor-chefe Joey Quesada. Foi publicado no ano de 2001 e corresponde à revista Fabulosos X-Men Volume 1, número 394, pela editora Marvel Comics. Tá gostando? Então se inscreva no canal para se tornar um habitante do Planeta Vital e não se esqueça do like. Eu sou o Marcelo Vital e agradeço por todo o seu apoio.